Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um Twitter do General Mourão, tá? Essa figura bizarra aí também que foi vice do Bolsonaro e, enfim, publicou um tweet criticando o Lula, tá? No encontro que ele teve com o Macron, que ele tá tendo lá, né? Que foi estão na Amazônia lá. E aí o Lula fez uma declaração, o General Mourão não gostou, fez um tweet assim patético. Vamos refletir aqui sobre o tweet do General Mourão, tá? Então o título do vídeo é esse aí: General Mourão, a soberania da Amazônia e o ponto cego do bolsonarismo, certo? Então vou explicar um pouquinho o que é esse ponto cego, tá? E na verdade primeiro eu vou descrever para vocês aqui o tweet do General Mourão, depois eu vou dar dois exemplos que são semelhantes, tá? E explicar o que eu quero dizer com esse tal ponto cego aí, que pode ajudar bastante gente a entender, não o General Mourão, né, que, enfim, já anda e fala, mas enfim, se você tem aí a capacidade ou minimamente a vontade de refletir melhor, e dá para entender um ponto cego do bolsonarismo de forma muito interessante nesse tweet do General Mourão, tá? Então, antes, deixo para vocês aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. O zap está na descrição do vídeo, tá? Quem quiser entrar em contato aí, é só falar e conseguir furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa sobre o livro, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Então, repetindo, primeiro o tweet do General Mourão, dois exemplos aqui, tá? De situações semelhantes, e situações interessantes também, vocês vão ver que tem muita coisa legal para falar sobre isso, e depois eu explico o ponto cego para poder chegar aí na síntese final do vídeo, beleza? Então, o tweet do General Mourão diz o seguinte, vamos lá. Na Amazônia, a declaração irresponsável de Lula ao lado de Macron, dizendo, abre aspas, queremos compartilhar com o mundo a exploração da pesquisa das nossas riquezas e biodiversidade, é notadamente criminosa, uma vez que impacta diretamente na nossa soberania. Qual o país que divide o conhecimento de suas riquezas com outros? Onde ficam seus cidadãos? Essa figura aqui, que vocês vão ver até o final do vídeo, que é enfim, é quase um analfabeto, né, para dizer um absurdo desse aqui, o sujeito é senador da República, foi vice-presidente desse país, tá? Bom, enfim, então vamos lá. Antes né, da gente começar a reflexão mais ampla, vamos pontuar aqui a fala do General Mourão. Primeiro, e já está rodando aí um vídeo na internet do Bolsonaro se encontrando com um representante dos Estados Unidos ao lado daquele tal de Ernesto Araújo, que é outra figura patética, um olavista lá, enfim, um medíocre, né? Dizendo o seguinte, ó, o cara vira para ele em inglês, né, fala, diz o seguinte para ele: sabe, estamos todos profundamente preocupados com a Amazônia. Eu lamento trazer essa questão numa reunião informal, mas é algo que me toca profundamente. E aí o Bozo responde para ele, do alto da sua defesa da soberania, né, com o Mourão de vice e Paulo Guedes no Ministério da Economia, ele responde o seguinte para o cara: a Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas e gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. Bolsonaro disse isso para o representante dos Estados Unidos sobre a Amazônia com o Mourão de vice, né? E o Mourão vem mandar essa aqui agora de que, né, o Lula está cometendo crime, né, enfim, contra a nossa soberania, sugerindo ali ao Macron fazer uma partilha, né, compartilhar a pesquisa na Amazônia. Antes de qualquer coisa, vale lembrar o seguinte: o Lula fez campanha e lutou contra a ALCA, né, que era a área de livre comércio das Américas, que os Estados Unidos queriam embutir aqui para poder, enfim, acabar com as tarifas e continuar ganhando muito mais dinheiro do que todo mundo, né? A gente preferiu o Mercosul, o Lula preferiu o Mercosul, por quê? Porque o Lula é diferente do Bolsonaro, diferente do Paulo Guedes, diferente da direita brasileira, diferente do General Mourão, certo? Então, assim, acusar o Lula, essa declaração do Lula, queremos compartilhar com o mundo a exploração da pesquisa das nossas riquezas e biodiversidade, ela certamente está pautada por um protagonismo solidário, mas sem eliminar o protagonismo. O protagonismo é do Brasil, a soberania é do Brasil, ao contrário de como funciona a direita brasileira. Querem alguns exemplinhos rápidos? Então vamos lá.
Só para ficar registradinho aqui, porque, né, deixa eu ver aqui onde está aqui. Já falei disso aqui outro dia, tá aqui esse livro do Wikileaks. O Wikileaks divulgou e-mails, tá, com o José Serra, tá aqui, né, página 20. Documentos enviados ao Washington mostram que o então candidato à presidência do Brasil, José Serra, do PSDB, prometeu em dezembro de 2009 que, se fosse eleito, tomaria medidas para satisfazer os interesses das petroleiras americanas na exploração do pré-sal, certo? E aí alguns bolsomínios ingênuos, que o Bolsonaro mistura tudo, né? Podem dizer, não, mas o PSDB é esquerda, eles acham que, né, a mídia de massa é comunista, a terra é plana, né, a cloroquina resolve, enfim, né, a Covid, e acham que o PSDB é de esquerda, já disseram isso, né? E vale lembrar, para quem tem um mínimo de inteligência, um terceiro neurôniozinho funcionando, que não seja só o tique e o teco, né? Se tiver mais um funcionando, quando o Temer surrupiou o governo da Dilma, ele coloca na presidência da Petrobras um cara chamado Pedro Parente, do PSDB, para poder substituir, né, fazer a troca da política de preço do subsídio pelo PPI, que é a política de preço internacional, que é uma medida de direita no Brasil. Bolsonaro entra, né, e mantém essa política. Mantém por quê? Porque ele escolhe o Paulo Guedes para ser o ministro da economia dele, e aí obviamente que ele está, na verdade, gerindo a coisa da mesmíssima forma que o Temer. Não teve alteração de base praticamente nenhuma na mudança do governo Temer para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque todos eles representam a direita brasileira, certo? Então o general Mourão não tem inteligência para entender isso nitidamente, tá? Outra forma de mostrar isso é a privataria tucana, do mesmo PSDB. Tá aqui, leiam isso aqui, trabalho do Amaury Ribeiro Júnior, sensacional. Quer dizer, a direita, o que eu estou querendo dizer com esses dois exemplos? Poderia, enfim, passar para vocês aqui 500 mil exemplos. A direita brasileira gosta de tudo, menos de soberania nacional. Estão cagando para isso. Eles querem dinheiro, e mais, né? O que fica evidente na postura do Fernando Henrique, na postura do Zé Serra, na postura do Paulo Guedes, né? Enfim, do próprio Bolsonaro, entregando ele de mão beijada uma refinaria importantíssima do Brasil para os árabes a preço de banana, né? Para o general Mourão vir falar em soberania, né? Participou de um governo entreguista, golpista e quer ficar falando em soberania. Enfim, então, mas o que isso representa é que o horizonte da direita brasileira é o horizonte totalmente oposto desse que está nessa fala de superfície do general Mourão, né? Porém, e aí para finalizar, tá, pessoal, essa fala do Bolsonaro, só para fazer um parênteses muito rápido aqui, quando ele fala, ele diz aqui o seguinte, ó, gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos, né? Isso não inclui os indígenas, né? Tá aqui o trabalho do Ailton Krenak, né? A direita brasileira não escuta os indígenas, não está nem aí para eles, riqueza para eles, os indígenas não representam riqueza para a direita brasileira, tá? Salvo exceções de praxe aí. Enfim. Porém, como eu disse aqui no início, o general Mourão não tem inteligência sequer para entender a contradição do que ele está falando, né? Ou seja, o fato dele estar defendendo a soberania e ter participado de um governo entreguista. Por quê? Porque existe um ponto cego. Essa é a questão, tá? E vamos tentar entender que ponto cego é esse aí, porque é muito interessante. Repito, o general Mourão provavelmente não vai enxergar isso, mas a gente pode enxergar e isso pode ajudar, inclusive, nos diálogos aí, a fazer outras pessoas enxergarem também, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual é a questão? Tá? Vamos lá. Eu vou passar dois exemplos para vocês aqui de situações semelhantes, para depois no final fazer a comparação aqui entre as três, tá? Ou seja, entre o ponto cego do general Mourão e o ponto cego dessas duas situações que eu vou trazer para vocês aqui. A primeira situação tem a ver com a máscara do Anonymous. Vocês devem lembrar da máscara do Anonymous, que foi aquela febre, né, nas manifestações do Brasil de 2013, 2014, e tinha conexão com um filme chamado V de Vendetta, de 2005, do diretor James McTeigue, tá? Que era uma adaptação de uma série dos quadrinhos que tinha o mesmo nome, né, V de Vendetta, do Alan Moore e do David Lloyd, tá? E aí o filme, né, e essa história em quadrinhos contam a história do Guy Fawkes, que é um revolucionário inglês que nasceu em 1570 e morreu em 1606, certo? E aí ele participou de uma conspiração chamada Conspiração da Pólvora, na Inglaterra,
que era uma galera de católicos que queria assassinar o rei James I da Inglaterra, que era protestante. Então era uma guerrilha ali meio que religiosa, né? E aí o Guy Fawkes, isso foi em 1605, portanto um ano antes dele morrer. E aí o Guy Fawkes era o responsável por guardar a pólvora que seria utilizada para destruir o parlamento, e o plano falhou, ele foi capturado, torturado, assumiu o crime e foi condenado à morte na forca. E o dia da captura dele é um feriado na Inglaterra até hoje, tá? É o dia 5 de novembro, que inclusive é bem referido lá no filme, né? 5th November, não sei o que, tem até uma musiquinha, então o filme é bem legal, vale a pena assistir aí, tá? E esse dia 5 de novembro, esse feriado na Inglaterra, é conhecido como Noite das Fogueiras, certo? No filme, o cara morre, mas ele consegue explodir o parlamento, né? Coisa que o Guy Fawkes, lá da Inglaterra, mesmo de 1605, não conseguiu, tá? Morreu na forca. E aí, esse termo Anonymous, ele surgiu um pouco antes do filme, né? O filme de 2005, e esse termo Anonymous surgiu um pouquinho antes, numa comunidade de hackers dentro de uma rede antissocial da internet chamada 4chan. Tá? Por que antissocial? Porque eles permitem anonimato, permitiam, né? Não sei se isso existe ainda, tá? Enfim, mas a comunidade surgiu em 2003, portanto 2 anos antes do filme do James McTague. E aí o filme é de 2005, o nome é Anonymous e a máscara do Guy Fawkes se conectaram a partir de 2013 nas manifestações do Brasil. E também no Occupy Wall Street, né, nos Estados Unidos, naquela coisa da Primavera Árabe, né, aquelas manifestações que, enfim, tomaram conta de vários países no mundo, Tunísia, tá, uma série de outros lugares. O próprio Estados Unidos, né, Wall Street. E aí, nesse ponto, então, a máscara do Anonymous que surgiu, né, que estava no filme em 2005, a máscara do Guy Fawkes e o nome Anonymous de 2003 se juntaram em 2013 nessas manifestações, tá? A máscara do Anonymous viralizou, virou meme, fotomontagem, vídeo de YouTube, etc. Aparecia também nas manifestações de rua. Aqui vem o ponto-chave e o ponto cego, tá? Olha só. Essa máscara aparecia nas manifestações de rua para proteger os manifestantes da polícia pela via do anonimato. Por quê? Porque a mídia de massa começou a taxar os manifestantes num determinado momento ali, quando ainda não interessava para eles, né? Eles começaram a taxar os manifestantes de baderneiros e vândalos, e essa verborragia era todo dia, baderneiros, vândalos, vândalos, vândalos. E aí uma saída que os manifestantes acharam foi justamente se disfarçar com a máscara do Anonymous para poder não ser ali, enfim, incriminado pela polícia por estar participando das manifestações. Isso gerou então, né, essa ofensa ali, essa taxação de baderneiro e tal, acabou gerando o aumento do uso das máscaras. Ao mesmo tempo, baderneiros mesmo, né, aquelas pessoas que estavam ali mais para criar confusão e tudo mais, também passaram a usar a máscara, e também a polícia passou a usar a máscara também. E usou quando se infiltrava nas manifestações, inclusive teve alguns casos da polícia se infiltrar para plantar provas falsas contra manifestantes. Isso aconteceu, tem vídeos aí no YouTube mostrando isso, tá? Porque era interesse do governo estadual aqui, especialmente, acabar com as manifestações e coibir o negócio. E aí, depois de muita polêmica, a máscara foi proibida por lei em setembro de 2013 no Rio de Janeiro e em julho de 2014 em São Paulo. A OAB foi contra, né, essa lei, mas a lei passou a valer assim mesmo, tá? E aí, para finalizar, eu vou ler o trechinho aqui, que eu escrevi um artigo na época, eu vou ler para vocês um trechinho rápido que resume aonde está o ponto cego dessa máscara do Anonymous, tá? A máscara acabou funcionando naquelas manifestações como uma espécie de ponto cego que obrigava qualquer pessoa que parasse para observar as cenas a ter que articular a máscara com outros elementos do contexto para que pudesse tentar entender melhor o que estava acontecendo. Isso é muito rico porque normalmente a mídia de massa tenta eliminar esses ruídos reflexivos através de abordagens mais simplistas e disfarçadas de objetividade. Cito como exemplo aqui, tá aqui, né, esse livro do Perseu Abramo é muito bom, tá? Essa parte da reflexão sobre a mídia está aqui, é interessante de fazer. Enfim, aonde mais aqui? Tem uma outra coisa que eu queria mostrar. Ah, sim, esse livro aqui, tá? Cidades Rebeldes, tem um caso
que ilustra bem o que eu estou querendo dizer, que é uma coisa, inclusive, patética, ao mesmo tempo engraçadíssima, que eu vi ao vivo, assim, o Datena, na época, fazendo uma pesquisa, se a população era contra ou a favor das manifestações, e ele dizendo que isso é tudo bando de baderneiro, e aí botou a pesquisa no ar e a galera 90% a favor, e enfim, e aí ele começou a ficar bolado, né? Pô, que é isso e tal? Eu vou mudar a pergunta. Aí mudou a pergunta e começou até a dizer que os espectadores não estavam entendendo bem a pergunta, quer dizer, né? Mas por que tudo isso? E aí ele mudou o enunciado da pergunta e mais gente ainda votou a favor das manifestações. Então ele tirou do ar por quê? Porque o que interessa para essa galera é travar a recepção, é controlar o discurso para que não fique muito aberto e a recepção não possa pensar para além do que está dito ali, né? Só que é o seguinte, essa máscara do Anonymous ali estava abrindo um ponto cego reflexivo essa verborragia da mídia de massa não conseguia preencher com a objetividade tomada como mito, né? E isso era muito interessante, porque as pessoas ficavam se perguntando, pô, mas quem é? Será que esse cara tá ali para, né? Enfim, será que é policial infiltrado? Será que é não sei o quê? E isso automaticamente gera uma riqueza de raciocínio, a necessidade de você encadear mais de 2, 3 elementos para poder entender a questão, tá? Então minimamente isso tem um potencial filosófico, certo? Agora, evidentemente, né, que também abria o risco de, enfim, pessoas violentas se disfarçarem para poder cometer crime e fingir que são manifestantes, tá? E aí, para finalizar esse primeiro exemplo, eu digo aqui, a máscara, ao contrário de apenas esconder os rostos de quem usava, ela também abria, ou seja, mostrava algo que normalmente fica oculto, a necessidade do contexto. Isso é eminentemente filosófico. Eu chamei isso na época também de uma singularidade múltipla, né? Porque abrir ali era uma coisa singular, totalmente diferente, totalmente ali, né? Sem um registro, né? E aí você precisa começar a estudar ali o entorno para poder entender, tá? Eu fiz inclusive o meu segundo livro de poemas se chama Anonimato Heterônimo, tá aqui, e é um pouco isso que estava acontecendo com a máscara do Anonymous, quer dizer, é um anonimato que abria para uma heteronomia, ou seja, você tinha que interpretar de maneira mais ampla, né? Senão você não conseguiria compreender bem ali o contexto, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então vocês veem que esse é um exemplo de ponto cego, certo? Vamos agora para o segundo, tá? O segundo, eu escrevi um conto uma vez chamado O Evangelho Segundo a Borda, certo? Que é, na verdade, uma paródiazinha ali desse romance do Saramago, né? O Evangelho Segundo Jesus Cristo, tá? Porque a história conta, né? O conto, né, que eu escrevi conta a história de uma senhora portuguesa, são um casal de senhores portugueses, e no ano em que o Saramago venceu o Prêmio Nobel, né? E aí a senhora portuguesa, que é muito nacionalista, gosta muito ali da sua terra natal, ela vai contar para o marido, ela fica toda feliz porque o Saramago venceu o Prêmio Nobel, é o primeiro escritor português a ganhar o Prêmio Nobel, etc. e tal, e eles são também, o casal também é muito católico, né? O casal da história também é muito católico. E aí, enfim, fica muito feliz com a vitória do Saramago, vai comemorar, por quê? Porque é uma vitória de Portugal também, né? E aí, de repente, peraí, deixa eu ver aqui. E aí, de repente, ela vai contar para o marido. Ela diz, e tal, o Saramago venceu o Prêmio Nobel e tudo mais. E aí o marido chega para ela, toma cuidado, porque esse cara aí é ateu. Esse tal de Saramago aí, ele é ateu, tá? Então, eu não acredito em Deus, e a gente aqui tem a nossa religião e tudo mais. E aí a senhora do conto entra num processo ali, entra numa espécie de ponto cego reflexivo, né? Ou seja, ela fica sem saber para que lado ela vai, né? Por quê? Porque por um lado ela fica extremamente ali, né, honrada e emocionada e tudo mais com a vitória do Saramago, porque levanta o nome de Portugal, mas por outro, o fato do Saramago ser ateu ataca profundamente a crença religiosa dela ali. E aí, essas questões, esse tipo de situação também é, de certa forma, tem uma potência filosófica muito, muito interessante,
porque obriga você a colocar ali, né, na mesa dois aspectos radicalmente diversos de uma questão, e você vai ter que, enfim, pensar a respeito para poder chegar numa síntese e escolher. Ou você, né, apoia ali, ou você diz, não, o fato dele ser ateu, enfim, né, isso aí para mim é mais importante, então eu deixo para lá, não vou elogiar mais não. Ou então você considera, não, né, o mais importante é ele ter aí elevado o nome de Portugal, um prêmio mundial, etc e tal. Enfim, fica ali esse aspecto, essa potência reflexiva, esse ponto cego aí, tá? Na situação da senhora portuguesa, certo? E aí, então, né, só para mostrar mais uma questão aqui, o Caim, né, do Saramago também, que está nesse registro também, né, já falei várias vezes isso aqui, e é mais uma obra, né, um romance do Saramago que demonstra esse caráter ateu dele e tal, tá? Essa produção dele ligada a isso. Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que falta para poder a gente voltar para o General Mourão. Vamos ver. Sim, então, dito isso, tá? Então vocês entenderam os dois exemplos. Um é da Máscara do Anonymous, que obrigava as pessoas a refletir mais ali, né, para poder entender o contexto, já que o nome não está dito, né, é um anônimo, então, portanto, tem que interpretar o que ele está fazendo, né, onde é que ele está se metendo ali para poder fazer o quê, quais são as consequências do que ele está dizendo ali, tal, do que ele está fazendo. E no caso da senhora portuguesa é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, ela está ali numa espécie de num ponto cego, ela não está nem num lado nem no outro, ela fica ali meio que, né, naquela periferia da conclusão e precisa comparar, precisa ponderar, precisa aprofundar a complexidade para poder chegar então numa conclusão. Isso é sempre muito rico, tá? Então, para a gente finalizar o vídeo, algumas dicas aqui, tá? Esse livro aqui que eu acabei de comprar, mas eu já li algumas coisas dele, o Pequeno Manual de Inestética, do Alain Badiou, tem um texto muito legal sobre o Fernando Pessoa aqui, que ele fala que a filosofia tem que entender melhor o Fernando Pessoa, e essas situações que eu estou ponderando aqui têm essa potência de heteronomia, né, que a poesia do Fernando Pessoa exercita muito bem. Outra dica bacana, esse trabalho aqui do Jonathan Crady, Suspensões da Percepção. E ele fala várias vezes aqui do quanto que o olhar, né, ele muitas vezes reduz a nossa visão das coisas. Então, por exemplo, vamos lá. Ele fala na página 27 que a percepção tem que ser, né, o olhar mais o restante, né? E aí ele explica também que a fóvea, que é a parte central da retina, capta, isso a ciência, né? A ciência já descobriu aí que a fóvea, que é uma parte central da retina, capta os contornos mais definidos e mais em repouso, né, dos objetos. Tá até aqui essa touca que quando eu digo aqui que o contorno é o disfarce da imagem, é mais ou menos isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui, né? O contorno não diz tudo, né? E aí existe uma parte periférica da retina que diminui os contornos e aumenta as distorções, mas aumenta também a sensibilidade ao movimento e, portanto, a complexidade e também ao imperfeito e tudo mais, tá? E aí, vamos lá, o Crady aqui na página 290, ele diz o seguinte: a predominância de estados transitórios, isso aqui que eu estou descrevendo, né? Ou seja, essa conexão entre o centro e a periferia da visão, é a predominância de estados transitórios em que as margens variáveis da percepção passam a ser os fatores constitutivos da realidade, tá? E aí a gente pode usar também, para poder entender isso rapidamente, só para citar aqui, né, de passagem, As Manchas do Cézanne, está aqui nesse livro aqui também, da Olga Kempinska, tá? Quer dizer, As Manchas do Cézanne era um pouco isso também, essa coisa de misturar o centro com a periferia, né, e gerar uma espécie de ponto cego, entre aspas, né, que, enfim, mescla duas instâncias da percepção e obriga a gente a entender de maneira mais ampla, ou de ler de maneira mais ampla para poder entender as coisas, tá? Isso é eminentemente filosófico, isso é enriquecedor, porque isso obriga a gente a sair do repouso, a sair daquela tendência que a gente tem de simplificar tudo, que é a tendência do centro do olho, né? Que fica muito viciado em contorno, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Para a gente poder passar, para a gente voltar para o General Mourão e mostrar aonde está o ponto cego do General Mourão, tá? Então vamos lá.
Sim, mas só mais um detalhe, o Manuel de Barros fala isso aqui também, tá? Quando ele diz que o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê, né? Também é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá aqui o livro sobre nada. E, enfim, e tem outras, né? Eu já falei desse conto do Guy de Maupassant também, que é um sensacional, Carta de um Louco, né? Que ele fala também dessa questão aí da complexidade muito mais ampla aí da visão, tá? E tudo mais. Bom, pessoal, então para finalizar, vamos lá. Repetindo essa questão aqui do olho, tá? Para a gente poder chegar no General Mourão. A ciência descobriu que a retina do olho humano tem uma área que não possui receptores de luz e chamou de ponto cego. Não existem receptores de luz num ponto aqui da visão humana, tá? Da retina humana. E esse ponto cego é também conhecido como escotoma, certo? Para quem gosta aí de, né, aprofundar a coisa. A ausência de fotorreceptores impede a percepção da luz nessa região. Porém, apesar de não perceber a luz, o olho processa informações a si mesmo, auxiliado pelo outro olho. O outro olho preenche essa ausência aqui e também pelo cérebro, ou seja, pelo nosso repertório de sentido, tá? E aí esses dois, né, o outro olho e o cérebro, preenchem as lacunas com dados ópticos adjuntos que ajudam a criar coerência nas imagens processadas, certo? Isso tem uma dupla consequência. Por um lado, reprime a periferia, quer dizer, mas ao mesmo tempo preenche, né? Essa periferia ali cria um segundo elemento que preenche uma falta. E, porém, por outra, é um demonstrativo de complexidade. Portanto, ajuda a gente a ampliar a realidade e entender que a realidade é muito mais ampla do que parece, certo? E aí, pessoal, onde está a questão, né? Onde está o ponto cego do General Mourão? Vamos voltar aqui ao tweet do General Mourão, para a gente finalizar. Tem aqui também, né, o Cego Estrelinho, do Mia Couto, esse conto aqui que eu já falei bastante, tá? E também, a última dica aqui é a reflexão sobre a questão da imagem, né, do Debord aqui no Sociedade do Espetáculo, porque de certa forma é um pouco isso também, essa ideia de espetáculo dele é um pouco isso, né? A imagem que substitui a realidade, vamos dizer assim, né? A realidade vivida, ainda que a gente faça aqui as correções, né, que tem que ser feitas, mas essa reflexão é mais ou menos isso, quer dizer, a gente fica preso numa leitura só e esquece o resto. Tá? Então, aonde está o ponto cego do General Mourão? Aonde está? Vamos lá de novo no Twitter dele. Na Amazônia, a declaração irresponsável de Lula ao lado de Macron, dizendo que queremos compartilhar com o mundo a exploração da pesquisa das nossas riquezas e a biodiversidade, é notadamente criminosa, uma vez que impacta diretamente na nossa soberania. Qual o país que divide o conhecimento de suas riquezas com outros? Onde ficam seus cidadãos? Então, o ponto cego do General Mourão aqui é muito fácil de entender quando a gente explica, né? O General Mourão é um milico das antigas, assim como Bolsonaro e assim como os conservadores do Brasil de maneira geral, que quando não são milicos são pró-exército, tem fetiche com exército, com polícia, né? E aí esse caráter de ser um milico das antigas, né, como é o Bolsonaro também e tal, ele acaba gerando no General Mourão uma espécie de comportamento ou de vontade ali, né, de se manifestar de maneira patriótica, porém, e eu já fiz vídeo aqui sobre isso, eles só existem naquilo que eles negam, que é o PT, a esquerda, o comunismo, etc. e tal, essa dupla, né, o casamento entre essas duas características inconciliáveis, porque na verdade quem é pela defesa da soberania do Brasil mesmo é a esquerda, acaba gerando essas situações aqui totalmente contraditórias que geram, para quem tem percepção e para quem gosta aí de entender melhor essas coisas, um ponto cego reflexivo dos melhores para entender a farsa que é o bolsonarismo, a farsa que é, de maneira geral, a direita brasileira, tá? E o caráter de simulacro absoluto do patriotismo dessa direita, especialmente da direita bolsonarista, nesse caso aqui, estrito senso, tá? Porque os neoliberais mais assumidos e não conservadores, ou cínicos, como Paulo Guedes, como José Serra, como enfim, esses aí não têm, né, eles não se incomodam, eles não ficam defendendo soberania, eles querem saber de vender tudo mesmo e dane-se. Agora, essa direita bolsonarista, ela é esse ponto cego que eles mesmos não enxergam, né? Porque eles ficam defendendo uma soberania que está pautada nessa conexão deles com essa lógica dos milicos das antigas e dos conservadores, etc. e tal.
e ao mesmo tempo se conectam com neoliberais. Por quê? Porque no final das contas é todo mundo direita, né? E aí eles fazem essa lambança aqui, mas é muito interessante para a gente, do ponto de vista reflexivo, que essas bobagens, né, como essa dita pelo general Mourão, venham à tona, porque demonstra a farsa que essa gente é, o ponto cego que eles representam ali. Beleza, pessoal? Então é isso, essa foi a reflexão de hoje aí, a gente volta no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!